dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre ligação metálica, especificamente sobre a teoria do mar de elétrons e algumas das propriedades dos metais. Antes de começar a aula propriamente dita, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu achei muito legal, que eu achei no YouTube, e eu decidi traduzir para vocês, que tem algumas animações. Vamos lá conferir? Metais são usados em muitos objetos do dia a dia. Hoje mesmo, quando me levantei, decidi fazer um ovo cozido e tomar um copo de café. A panela que eu usei é feita de metal. A garrafa térmica é feita de plástico, mas o aquecedor que está dentro dela é feito de metal. Metais são bons condutores térmicos. É por isso que os metais são usados para fazer esses objetos rotineiros. Você nunca vai encontrar uma panela feita de madeira ou um aquecedor feito de plástico. Metais também são bons condutores de eletricidade. O fio que está conectado ao aquecedor possui vários fios de cobre, recobertos por uma camada de plástico. Pense nos formatos das coisas que usamos todos os dias. A panela, o aquecedor térmico e os fios de cobre. Repare que eles são muito diferentes. Metais são maleáveis. Isso significa que eles podem ser moldados em diferentes formatos. Metais são muito dúcteis, o que significa que eles podem ser esticados até formarem fios. Mas para entender as propriedades dos metais, precisamos entender antes as ligações metálicas. Ao falar sobre ligações metálicas, na verdade estamos descrevendo as atrações eletrostáticas entre íons metálicos, arranjados em um retículo cristalino, e os elétrons que estão ao redor deles. Como esses elétrons estão livres para se mover para lá e para cá, o termo mar de elétrons também é usado. Mas o que é um retículo cristalino? E onde você ouviu esse termo antes? Faça uma pausa e pense sobre isso. Volte quando terminar. O termo retículo cristalino significa que é um padrão regular e repetitivo. Já ouvimos esse termo antes quando discutimos a estrutura de substâncias iônicas. São utilizados para descrever as posições alternadas de íons metálicos e não metálicos. Em estruturas metálicas, contudo, há apenas íons metálicos. Esses íons metálicos estão arranjados lado a lado, seguindo um padrão. Os elétrons livres agem como se fossem uma cola que deixa toda a estrutura no lugar. Essa é uma atração muito forte, e isso explica por que os metais possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Muita energia é necessária para superar essa atração. Isso também explica por que os metais são bons condutores de calor também. Os elétrons deslocalizados são o motivo dos metais conduzirem eletricidade. Os metais são maleáveis e dúcteis porque não importa a forma que o metal tenha. Os elétrons deslocalizados vão se adequar àquele formato. As fortes interações eletrostáticas continuarão ativas e por isso a estrutura permanece intacta. Pense nisso. Carros, bicicletas, trens, aviões, edifícios, talheres, óculos, móveis e tantos outros itens podem ser feitos de metal. Recapitulando, a atração eletrostática entre íons metálicos, dispostos no retículo cristalino, e os elétrons deslocalizados é conhecida como ligação metálica. Isso explica muitas das propriedades dos metais. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade, possuem altos pontos de fusão e de ebulição, são maleáveis e são dúcteis também. Bom, então recapitulando sobre o que a gente viu sobre ligação metálica, temos aqui então uma baixa eletronegatividade para esses metais, para essas substâncias que chamamos de metais, isso que promove a formação de cátions. Vimos também que há elétrons deslocalizados, que é o que dá origem à teoria do mar de elétrons. E aqui, como a gente consegue ver, os cátions estão representados em vermelho, os elétrons deslocalizados ou livres são esses representados em azul. Temos aqui os íons metálicos e os elétrons. A interação entre cátions e elétrons é o que mantém a estrutura do metal, que é a cola, como foi dito agora há pouco. E a representação de estruturas metálicas é bem fácil, é bem mais simples do que substâncias iônicas ou covalentes.
basta que a gente escreva apenas o nome do metal sozinho, como estamos fazendo aqui. Aqui, né? Aqui a gente apenas coloca o símbolo do metal e aqui nós colocamos o símbolo do metal com o seu respectivo estado físico, que é o estado sólido. Tudo bem? Então podemos colocá-lo acompanhado do estado sólido, né, do estado físico, que é o sólido, ou sem colocar nada mesmo, que torna essa representação bem mais simples. Temos aqui as células unitárias, né? Temos aqui os retículos cristalinos, que também foi mencionado naquele vídeo. Então aqui são as diversas formas que os metais têm de se dispor no espaço. Então aqui nós temos o sistema cúbico simples, o sistema cúbico de corpo centrado, o sistema cúbico de face centrada, e aqui nós temos o sistema hexagonal. Só para citar alguns exemplos. O que deixa essas moléculas, né, o que deixa esses átomos, melhor dizendo, bastante compactos. Então, é essa teoria do mar de elétrons que confere as principais características dos metais, como nós vimos agora há pouco. Né? A condutibilidade térmica e elétrica, a alta maleabilidade, que é o que torna esses metais bem moldáveis. Né? Temos aqui a ductibilidade, os metais podem ser transformados em fios. Temos o alto brilho, também característico da teoria do mar de elétrons, já que a luz interage de maneira diferenciada com a superfície do metal. E, claro, também os altos pontos de fusão e ebulição. Como exemplo aqui temos o ferro, que funde a 1535 graus e parte para o estado gasoso a 2750 graus, temperaturas bastante altas. No caso do cobre, ele funde, ele passa para o estado líquido a 1083 graus e passa para o estado gasoso por volta de 2567 graus. Esses metais também acabam formando ligas metálicas, que a gente pode chamar de soluções sólidas ou ainda de soluções eutéticas, né? São misturas. Como exemplo, o bronze, que é uma mistura de cobre e de estanho, ou até mesmo das joias de ouro. Mesmo as joias de ouro de 24 quilates não possuem apenas ouro, elas possuem outros metais, como prata ou cobre. Dependendo do tipo de joia, pode haver platina também, o que torna essa joia bem mais cara, vamos dizer assim. Olhando então alguns exercícios, vamos dar uma olhada então esse aqui, que é da Federal de Uberlândia, e ele diz assim: correlacione os elementos das duas colunas. Então nós temos aqui o zinco, o ferro, o níquel, a prata e o titânio. E temos que marcar a alternativa que apresenta a sequência correta de cima até abaixo. Bom, então vamos dar uma olhada. Zinco. Qual que pode ser uma aplicação do zinco? O zinco, para quem não sabe, ele serve como pino? Ele serve como papel fotográfico? Como protetor de metais e pigmento branco? Sim, como protetor de metais e de pigmento branco. Então, mas como assim protetor de metais? Para quem nunca viu, os cascos de navios possuem placas metálicas como essas daqui. Essas daqui são placas chamadas de metais de sacrifício. Nesse caso aqui, não precisa ser necessariamente zinco, pode ser magnésio, que é o metal mais comum, mas esse é um uso comum para esses metais. A gente quer evitar que o casco do navio oxide. Que oxida são essas pequenas placas que podem ser facilmente repostas depois. São chamados metais de sacrifício, certo? Bom, aí temos aqui o ferro. Qual que pode ser um dos usos do ferro? O ferro serve para fazer pino de fratura óssea, papel fotográfico, confecção de moedas e baterias recarregáveis ou fabricação de aço e parafusos. Sim, ele serve para a fabricação de aços e parafusos, como o que a gente vê aqui do lado. Níquel. Agora, para que será que serve o níquel? Serve para pinos de fraturas ósseas? Para papel fotográfico? Ou para confecção de moedas e baterias recarregáveis? Sim, o níquel faz parte das moedas que nós conhecemos, assim como das baterias de celulares também. Agora, a prata. Será que ela serve para pino de fratura óssea ou para papel fotográfico? A prata é conhecida por ser utilizada como papel, um dos componentes do papel fotográfico e também para a fabricação de espelhos, como os que a gente observa aqui. Então é a prata que dá aquela superfície espelhada para qualquer espelho.
Bom, então, claro, por último, o titânio, este sim, serve para fazer pinos de fraturas ósseas e motores de avião. Para quem nunca viu, esses pinos são aqueles que são colocados quando uma pessoa tem uma fratura muito séria ou algum acidente de moto, por exemplo, e aí esses pinos são colocados para deixar os ossinhos no lugar até que eles se recuperem. Também utilizado também, não apenas no pé, mas para fraturas ósseas, por exemplo, no fêmur ou na área da bacia. Bom, então com isso, nós temos aqui como correta a alternativa A, que mostra esta sequência aqui. 5, 4, 1, 3, 2. Como está aqui na alternativa A. A de quê? A de Angola, que é esse país aqui da África que faz costa com o Oceano Atlântico. Letra A de Angola. Letra A de... Letra A de... Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Esse exercício aqui diz o seguinte, ó. Os hititas, por volta de 2000 a.C., conquistaram o Egito usando armas de ferro superiores às armas egípcias confeccionadas em bronze. Sobre esses materiais, pode-se afirmar corretamente o quê? Então, ele está dizendo aqui. Os hititas conquistaram o Egito usando armas de ferro que eram mais úteis contra armas de bronze. Então, pensando nessas dois metais, né? Nessas duas substâncias, nessas duas armas, o que a gente pode afirmar? Então, A. Ferro e bronze são exemplos de substâncias puras? Será? O bronze, uma liga de ferro e carbono, é menos resistente que o ferro puro. O bronze é muito frágil por não ser um metal. Somente bronze é um exemplo de substância pura? Ou o bronze é uma liga metálica constituída principalmente de cobre e estanho? Bom, como nós vimos agora há pouco, o bronze é uma liga de cobre e de estanho, né, nessa proporção de 90% a 10%. E o bronze, como a gente viu, ele pode ser usado para formar, por exemplo, alguns ornamentos, ele serve para fazer medalhas, como as medalhas olímpicas, ou até mesmo estátuas. Bom, então com isso, ferro e bronze são exemplos de substâncias puras. O bronze não. O bronze é uma liga de cobre e de estanho, então já temos dois metais, não é uma substância pura. O bronze é uma liga de ferro e carbono. Não, é uma liga de ferro e estanho. C. O bronze é muito frágil por ser um não metal. Claro que não. O bronze é uma liga de dois metais. D. Somente o bronze é um exemplo de substância pura. Muito pelo contrário. O bronze não é uma substância pura, já que possui dois metais. Então, só pode ser a alternativa E. O bronze é uma liga metálica, constituída principalmente de cobre e estanho. Então aqui temos como correta a alternativa E. E de Egito, que fica bem aqui nessa área da África. A alternativa E de Egito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Deixem aqui abaixo nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula!